paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre o livro de Gálatas, estudando a carta de Paulo para os Gálatas. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, estamos ainda falando sobre a defesa da fé que Paulo faz na sua carta. E vamos tratar agora do capítulo 2 da carta de Paulo. Esta carta começa contando que ele, depois da sua conversão, depois da sua última visita a Jerusalém, ele não especifica, passaram-se 14 anos até que ele vá novamente para Jerusalém, para que ele se encontre com os apóstolos em Jerusalém. Isso significa dizer que ele não tem aqui uma liderança lá nos apóstolos, lá em Jerusalém. Ele está numa missão que foi dada especificamente por Deus. Então, Paulo não diz, olha, eu estive lá, eu fui ver o que eu precisava fazer, eu fui tomar ensino, eu fui tomar orientações, instruções. Não foi isso. O que ele foi fazer lá foi exatamente contar o que ele estava fazendo e conversar com os apóstolos acerca das exigências que alguns judeus estavam fazendo. Então aqui o que nós vemos é o que Lucas conta em Atos, foi o primeiro concílio que se fez. Então aqui aconteceu um concílio que ficou chamado de Concílio de Jerusalém. E neste concílio ficou definido que ninguém iria exigir nenhuma observação daquilo que a lei exigia antes em relação a, por exemplo, circuncisão. Não se exigia mais isso. Ele conta que junto com ele foi Barnabé. Barnabé a gente já conhece, foi no começo da vida cristã de Paulo, foi uma pessoa bastante importante, foi quem ciceroneou Paulo, quem estava com Paulo, quem entrava com Paulo nos lugares, porque as pessoas tinham muito medo de Paulo, porque antes ele era um perseguidor feroz, ele assumia e ele concordava inclusive com a morte de algumas pessoas. Então eles tinham muito medo. Barnabé foi a pessoa quem introduziu Paulo, quem explicou que não, Paulo agora era uma outra pessoa, ele havia sido convertido. E também ele diz que foi junto com Tito. Tito aqui, alguns acham que era um irmão de Lucas. A gente não sabe, a gente não tem certeza sobre isso, se isso é hipotético ou se era ou não. O fato é que Paulo gostava muito de Tito, inclusive ele escreve depois uma carta pastoral específica para Tito, dando orientações de como Tito deveria agir quando estivesse lá na igreja que foi fundada por Paulo, por Tito, e que estaria agora sob a responsabilidade dele. E ele sobe para Jerusalém em obediência a uma revelação. Paulo não diz para quem foi feita essa revelação, qual era a revelação, ninguém sabe isso porque não foi dito. O fato é que a ideia de subir a Jerusalém não foi de Paulo. Paulo foi em obediência a uma revelação. Ele não foi pedir aprovação, ele não foi dar relatório, ele não foi... Não, ele foi por orientação divina, como sempre ele fazia desde que foi chamado do caminho de Damasco. Lá no caminho para Damasco ele foi chamado, o ministério lhe foi dado. Então, ele estava
interessado em relatar, em dizer o que estava acontecendo, que o Deus estava abençoando o ministério dele lá entre os gentios. Então, este ministério de Paulo, ele estava baseado e fundamentado num evangelho que era igual ao evangelho dos apóstolos. A diferença era qual? A diferença era que eles falavam aos judeus e Paulo havia sido levado para os gentios. Tiago, Cefas, João são os principais aqui, né? Então ele fala, eu me encontrei com os principais, o que os inimigos de Paulo na Galácia chamavam de colunas. Então ele deve ter conversado com Tiago. Tiago é mencionado em Atos, Cefas é mencionado em Atos, João é mencionado em Atos. Então Tiago, Cefas é o Pedro, tá, amados? Cefas é o mesmo nome de Pedro, só que ele está numa outra língua. Nós falamos Pedro e em grego é Cefas. E João, eles devem ter sido as pessoas com as quais Paulo falou. Né? A obra de Paulo estava sendo absolutamente abençoada. Né? E aqui Tito também é mencionado, mais uma coisa interessante, amados. Tito é mencionado aqui porque, eventualmente, ele foi compelido a se circuncidar. Mas veja que coisa interessante. Paulo, em nenhum momento, ele determina a circuncisão de Tito. Tito, as pessoas estavam, né, os judaizantes estavam pressionando Tito para que Tito se circuncidasse, mas ela não foi obrigatória. O Paulo se refere a Tito para demonstrar que aquele conflito que existia ali na Galácia não era o mesmo conflito lá em Jerusalém, por causa da circuncisão. Tanto é que em momento nenhum ele foi obrigado a se circuncidar. Então, isso aqui, a menção de Tito, é um exemplo, né, de gentio cristão cujo relacionamento, né, com a circuncisão pode ser considerado padrão, pode ser considerado típico para todos os gentios. Então ele não era obrigado a se circuncidar, assim como os gentios não eram obrigados a se circuncidar. O problema surge quando os judaizantes eles colocam isso para os gentios como uma condição para a salvação. E é a partir disso que Paulo desenvolve agora todo o segundo capítulo. Então, ele fala sobre a liberdade que se tem em Cristo. Eu não sou obrigada a cumprir a lei da circuncisão para ser salva. Então, essa liberdade, Deus trouxe através da salvação trazida por Cristo. Então, Cristo nos dá uma salvação que não é uma salvação pela lei, não é uma salvação em observar a lei. Portanto, o que se fala aqui é exatamente isso. Esse capítulo 2 é crucial para que a gente entenda a carta quase que inteirinha. Os crentes possuem uma liberdade em Cristo, uma liberdade que foi trazida por Cristo. Por quê? Porque se nós nos identificamos com Cristo, nós temos fé em Cristo, nós estamos livres. Livres para sermos salvos pela fé e não pelas obras, não pela circuncisão. Né? Então, essa condição de ser membro do corpo de Cristo
é que é a condição da salvação. Porque se Cristo é livre e se eu faço parte do corpo de Cristo, então eu também sou livre, eu não estou reduzida à escravidão. Porque o que eles queriam era de novo. Então um grupo estava pretendendo fazer escravos, exigir circuncisão, exigir observância da lei. O outro dizendo não. O evangelho que Cristo está trazendo para nós, a aliança que nós temos em Cristo, está fundamentada na fé. É o evangelho livre, não é um evangelho escravo da lei. Porque o legalismo é escravidão. Supõe-se também que os oponentes de Paulo tenham apelado para os apóstolos de Jerusalém. Eles chamam de aqueles de maior influência, que nós vimos agora há pouco, que era Tiago, Cefas, ou Pedro e João. Provavelmente eles diziam, não, mas veja, os apóstolos de Jerusalém, que são superiores a Paulo, estes dizem que é necessário. A resposta de Paulo é o seguinte: primeiro, que eles não são superiores, porque o ministério de Paulo não foi dado por eles, foi dado por Cristo. Isso a gente já viu nos vídeos passados. Em segundo lugar, o que existe aqui é que quando ele esteve lá falando sobre isso especificamente, não houve nenhuma exigência de circuncisão. Ou seja, essa atitude não atinge, ela não afeta a posição de Paulo diante das autoridades de Jerusalém, porque ele não está sob a autoridade deles, ele está sob a autoridade de Deus. De Deus. Deus, sendo ele a autoridade sobre Paulo, Deus não baseia seus julgamentos em coisas externas. O problema aqui é que historicamente os judeus eles tinham uma visão nacionalista muito forte, de tal maneira que eles tinham convicção de que Deus mostrava favor especial para Israel em comparação com os outros povos, porque Deus era o povo deles e não o povo das outras nações. Paulo vai explicar isso, daqui a pouquinho Paulo explica que não é bem assim. Isso não acontece aqui no cristianismo. Nós não estamos falando do judaísmo, nós estamos falando do cristianismo. E Deus não baseia seu julgamento em coisa externa como circuncisão. Ele julga conforme a vida espiritual de cada um. O grupo de Jerusalém, quando Paulo contou o que estava acontecendo lá, quando ele anunciou, ele não estava prestando contas, ele estava falando as bênçãos de Deus entre os gentios. Então, neste momento, o grupo de Jerusalém não estava contra Paulo. Eles perceberam que Paulo foi consagrado para esta obra específica e abençoaram Paulo, ou seja, ficaram felizes com o que Paulo estava fazendo e deram glórias e honras a Deus. Cada um tinha um cargo, cada um tinha um ministério que era trazido por Deus. Um entre os gentios, outro entre os circuncisos ou os judeus. E um não se submetia ao outro. Então, havia apenas uma distinção no modo em que eles se apresentavam, mas o evangelho era o mesmo. Deus havia endossado o ministério de Paulo e eles davam glórias àquilo que Paulo estava fazendo entre os gentios. Na verdade, Deus estava fazendo através de Paulo. E eles viram que o evangelho da circuncisão não era superior ao evangelho da incircuncisão, ou seja, os dois tinham situações diferentes. Não era uma condição para ser salvo ser circuncidado.
Tiago, mencionado aqui, irmãos, deve ser, provavelmente o irmão do Senhor, porque era ele quem presidia a igreja de Jerusalém, segundo outros escritos. Aqui na palavra não nos diz nada, mas segundo outras fontes, o Tiago, que estava em Jerusalém, era o Tiago, irmão de Jesus. Eles falam de colunas, isso é uma metáfora, e a metáfora até faz sentido. Porque, ora, o corpo de Cristo não é um edifício? Então, se é um edifício, ele tem que ter colunas. Quem são os colunas? Os colunas, para aquele grupo contrário a Paulo, eram os apóstolos em Jerusalém. Mas, veja, aqueles mencionados lá, Tiago, Pedro, eles não eram realmente os colunas, porque os colunas eram todos aqueles que estavam na obra. Eram todos aqueles que abriam igrejas, que iam à frente de batalha, e eles plantavam em solo, e às vezes em solo bastante duro, sofriam as perseguições, sofriam os problemas, né? Estes eram os colunas. E naquela época, Paulo lembra bem aqui, a única coisa que foi exigida foi exatamente uma coleta em favor de Jerusalém, e a gente vê nos escritos de Paulo que ele faz isso de bom grado. E aí ele passa a falar do caso de Pedro. Esse caso de Pedro é um caso bastante emblemático. Ele chama atenção para a atitude de Pedro. Pedro, ele agiu mal. Ele foi, muito provavelmente, ele está citando aqui a Antioquia da Síria, né? Existiam várias Antioquias. A Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia eram as duas principais. Muito provavelmente, Pedro estava na Antioquia da Síria. E aí o que ele fazia? Quando ele estava sozinho com os gentios, ele comia junto com os gentios, ele se movimentava sem amarras, sem obstáculos, sem nada. Quando o pessoal de Jerusalém, os judeus de Jerusalém, judeus cristãos de Jerusalém, foram para lá, ele mudou. Ele não comia, ele se separava, ele não estava muito mais perto. E aí, quando Paulo percebeu isso, ele disse, opa, isso não é um comportamento correto. E ele resistiu publicamente a Pedro, diante da igreja, né? Ele colocou a sua posição apostólica, porque se realmente Pedro fosse uma coluna e fosse superior a Paulo, Paulo não ousaria falar de Pedro diante de todo mundo. Ora, Pedro teve uma atitude que provocou oposição, inclusive de Paulo, e Paulo falou, e Pedro assentiu, Pedro concordou e Pedro mudou o seu agir. Né? Não comer junto fazia parte da lei, né? As leis eram bastante rígidas, as leis do judaísmo eram bastante rígidas em relação à comida. Comer em separado, né? Era a forma de não se contaminar com os gentios e não comer comidas proibidas por lei. Então, Pedro estava fazendo algo que ia contra, inclusive, aquilo que ele havia dito lá no concílio de Jerusalém. Né? Então, alguns judeus ainda seguiam essas proibições, mas o gentio não era obrigado a seguir isso, porque isso era uma questão de lei, não uma questão de salvação. Tanto a questão da alimentação quanto da circuncisão era uma questão de lei e não uma questão de salvação. Então veja, o comportamento de Pedro, ele coloca as outras pessoas também numa posição delicada. Veja a responsabilidade da liderança em relação às outras pessoas, porque o que a liderança faz, ela acaba afetando
os seus liderados, as pessoas que estão ali. E aí elas se perdem. Opa, então eu preciso fazer isso ou eu não preciso fazer isso? Olha, eu acabo desensinando, eu acabo afetando de forma negativa, né? Então, a política de Pedro naquela hora era errada e ela foi chamada a atenção? Sim, foi chamado a atenção, né? Até para os judeus, com todos os privilégios que a lei trazia e que aquela questão toda de ser o povo de Deus, etc. e tal, até entre os judeus, com todos esses privilégios, a fé deve vir antes da lei, das obras. Então, até para Pedro, até para Tiago, até para João, a fé vem antes das obras. Eles não são salvos pelas obras, eles não são salvos pela lei. Então, tanto Pedro quanto Paulo entendem isso, que não é a obra que salva, mas é a fé que justifica o homem. E o que é essa justificação? Essa justificação, ela vem por fé. É quando o indivíduo alcança uma posição aceitável diante de Deus. Porque Deus não aceita o pecado diante dele. E se nós somos pecadores, como é que nós nos achegamos diante de Deus? Nós não podemos fazer isso. A lei não nos dá possibilidade, ela dava um arremedo através dos sacrifícios, das ofertas, de tudo aquilo, dos holocaustos que eram feitos. Mas, a partir da morte de Jesus na cruz, nós fomos justificados, porque Cristo, na cruz, ele lavou os nossos pecados, ele nos libertou dos pecados, ele nos livrou dos pecados. Ora, estando nós libertos, livres do pecado, nós estamos, portanto, justos diante de Deus, justificados diante de Deus e, portanto, somos aceitos em sua presença. Portanto, a justificação é o meio pelo qual eu obtenho a liberdade dessa condenação por causa do pecado. Fazer isso pela lei é impossível. É impossível, né? Não há justificação através da observância de um código legal. Não há possibilidade disso. Morrer para a lei é viver para Deus. Então, seria pecaminoso agora eu reimpor a lei como método de salvação. Porque se eu estou reimpondo a lei como método de salvação, eu estou perguntando para você, por que Jesus morreu então? Se Jesus morreu pelos nossos pecados, se Jesus se fez pecador por nós, se ele pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, por que eu tenho que voltar para a lei? Então, isto que Paulo dizia, né? Eu devo, é pecaminoso reimpor a lei como método de salvação. A vida sob o controle de Deus e para a honra de Deus, ela é feita não com a lei, mas é com a fé. E aí, Saulo, o perseguidor, que jamais se transformaria em Paulo, o missionário, pelos seus próprios esforços, tá? Ele teve que morrer em Cristo. Ele morreu com Cristo. Então, ele foi crucificado com Cristo. É o meio pelo qual nós somos salvos. A ideia de Cristo morrer pelos meus pecados me impede de voltar à lei. E, portanto, se nós fomos crucificados com Cristo, nós somos justificados. E, portanto, Cristo vive tanto em Paulo, quanto em mim, quanto na vida do amado, né? Porque nós vivemos exatamente porque Cristo vive em nós. Nós vivemos pela fé. A vida
essa vida agora é um novo tipo de existência, é uma nova vida, é uma vida pela fé no Filho de Deus, né? Nada senão o amor de Deus foi quem moveu o seu braço para enviar seu filho à cruz para realizar essa obra. Nada além do amor de Cristo moveu para que voluntariamente se oferecesse para morrer por mim, por você, pelos pecadores. Amém, amados? Bons estudos.